Muito obrigado, Sra. Presidente. Peço desculpa, vai ser dividido o tempo, é isso? Muito bem, muito bem. Sr. Deputado Carlos Silva. Muito obrigado, Sra. Presidente. Valorizando aquilo que foi o parágrafo inicial da sua intervenção, e, portanto, não posso deixar de assinalar, portanto, o facto de ter escolhido este Parlamento para se apresentar ao escrutínio relativamente àquilo que tinham sido os filmes que passaram na comunicação social sobre este tema, eu perguntaria por que sentiu esta necessidade de vir ao Parlamento explicar esta polémica tão recente. Por respeito pelo Parlamento e porque achava que era aqui o local ideal, depois de termos tido uma CPI, termos tido várias discussões, e porque encadeava exatamente com as discussões que tínhamos tido no CPI. Muitas das questões que foram colocadas na reportagem tinham sido esclarecidas na CPI e achava que era aqui que devia voltar. Já agora, se me permite, e para voltar atrás, para não haver equívocos, nós, só no dia 31 de julho, é que tivemos a informação de que a solução de capitalização em tempo útil não era possível para o BES e só a 1 de agosto foi suspenso o Estatuto de Contraparte e determinado o reembolso dos créditos do Eurosistema, que depois foi adiado para a segunda-feira seguinte. Isto para evitar dúvidas, porque eu mencionei aqui uma cronologia fazendo apelo à minha memória, mas como imaginam, há muitos factos e muitas datas que se acumulam ao longo deste processo. Peço desculpa de acrescentar, mas era apenas para a verdade e para a confirmação correta. Muito obrigado, Sr. Governador. Há documentos, e este foi um dos temas centrais na nossa audição anterior, há documentos que não entregou na Comissão Parlamentar de Inquérito ao BES. Por que não o fez? Todos os documentos que foram solicitados e que não eram documentos de trabalho internos foram entregues, salvo aqueles que envolviam dados pessoais e que os respectivos, os visados, não autorizaram. Isto, nomeadamente, por exemplo, questões relacionadas com a idoneidade das pessoas, só as pessoas que autorizaram é que os documentos poderão ser transmitidos. A reportagem da SIC argumentava que o Banco de Portugal e Carlos Costa não tinham dado a devida importância a um alerta dos serviços do próprio Banco Central sobre a situação do BES em novembro de 2013. Confirma? Sr. Deputado, em fevereiro de 2013 estava eu de fim de semana. Espera aí, mas antes de chegar aí, em fevereiro de 2013 estava eu de fim de semana no Alentejo e escrevi um grande mail para todos os meus colegas a alertar para as questões e a provocar uma reunião. Se houve alguém que provocou, e aqui com a solidariedade do Conselho e com a solidariedade dos serviços, uma reflexão em tempo útil sobre as informações que começavam a surgir na imprensa, fomos nós. O que acontece é que em recolha de informação não foi tão fácil como se pensa, nem a produção de prova foi tão fácil como se pensa, sobretudo quando se trata de entidades que trabalham em jurisdições opacas ou inacessíveis. Ficámos então a conhecer também pela comunicação social que os tais documentos internos, afinal, nas suas propostas, o que constava era pedir mais informação sobre o tema e interagir com os administradores. Foi assim? Era isto que diziam estes documentos internos tão importantes? Eu acabei de ler há pouco as 3 conclusões do documento interno que foi objeto de uma fuga de informação. E foi pena que quem fez a fuga de informação não tenha informado que o Conselho de Administração tinha exatamente patrocinado aquela linha de orientação. Podemos concluir que esses documentos não recomendavam a retirada da idoneidade. Não há nenhuma proposta, não houve nenhuma proposta para o Conselho que tivesse certeza bastante e segurança jurídica bastante para esse efeito. Portanto, a administração do Banco de Portugal seguiu o parecer dos técnicos.
não só seguiu, como recomendou celeridade e diligência na recolha dessa informação e, nomeadamente, como se lembram, havia a sugestão que foi objeto de crítica pelo deputado Miguel Tiago, a sugestão de escrever aos próprios para obter informação adicional. Não é preciso ter presente que nós estamos sujeitos a regras de procedimento administrativo e que estamos obrigados a recolher também a informação dos próprios ou justificações dos próprios. Eu penso que também bastante importante é saber até que ponto estes documentos traziam factos novos e se esses factos novos alteravam aquilo que eram as conclusões da Comissão de Inquérito. Portanto, eu acho que mais importante do que sabermos se existem documentos ou não é se haviam factos novos nesses documentos que alterassem aquilo que estava a ser, foi produzido pelas auditorias e pela própria Comissão. É simples. O que diz o documento na introdução, o documento que foi objeto de fuga, diz, para além da referida sistematização, neste documento, procede-se ao elenco das medidas de acompanhamento já adotadas pelo Banco de Portugal, repito, já adotadas pelo Banco de Portugal, em relação a cada um dos temas identificados, bem como a identificação de possíveis medidas de atuação destinadas a esclarecer, sublinho, esclarecer, factos e circunstâncias que se revelem determinantes na avaliação da idoneidade daqueles administradores para o exercício dos cargos de administração que atualmente desempenham. Ou seja, o documento assumia que estava a fazer um balanço de trabalho já feito e que propunha prosseguir esse trabalho com recolha de informação adicional para fundamentar o que viesse a ser proposto. Há um facto que é indesmentível. Presumo e peço-lhe a sua opinião, é por ação do Banco de Portugal que Ricardo Salgado é afastado da liderança do BES. Claro que sim. Não só o Ricardo Salgado, como a família Espírito Santo. Também sabemos que, legitimamente, há muita gente, até aqui neste Parlamento, que consideram que o Governador do Banco de Portugal, numa espécie de ambulância, chegou tarde ao local do crime. Eu pergunto, e isto também já foi abordado, na audição anterior, até porque o Sr. Governador referiu que tinha um impedimento para o poder fazer, portanto, e essa é a razão da ambulância não ter chegado ao local do acidente mais cedo, e que se apoiou em várias posições jurídicas, incluindo jurisprudência. Mas sendo o resultado disto o afastamento do Sr. Dr. Ricardo Salgado, explique-me como é que foi possível afastar esta pessoa tão poderosa, que era Ricardo Salgado, até por aquelas razões que há pouco eu debitei na minha intervenção. A intervenção na PT, a intervenção em determinados bancos privados, portanto, uma pessoa que estava, no tempo do anterior governo socialista, tão ligada a situações que afetaram de forma severa aquilo que foi a economia portuguesa. Uma autoridade de supervisão a um Banco Central não pode racionar em função da pessoa que tem pela frente. Tem a racionar em função dos factos que tem e da evidência que tem. É evidente que se a entidade com que lida tem capacidade de litigância e capacidade de litigância superior, tem que ter muita atenção à qualidade que tem que ser a que é normalmente exigida, mas ainda mais reforçada. Porquê? Porque, caso contrário, constitui uma responsabilidade civil por qualquer acidente de percurso. Isso não pode acontecer. Portanto, o Banco de Portugal fez o que tinha a fazer, fez da forma que o tinha a fazer e, vamos ser muito claros, o facto de o ter feito pela via da pressão, antes de ter conseguido ter toda a evidência que veio a demonstrar-se posteriormente, porque em maio já havia muito mais evidência do que em abril, é, de facto, um elemento positivo. Vi em entrevistas suas recentes que a razão de ser do pedido desta audiência na COFMA se prendia com mal-entendidos. Acha que são apenas mal-entendidos?
ser governador, ou ser membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal, ou ser colaborador do Banco de Portugal, num contexto em que há um terremoto económico-financeiro da dimensão daquele que se produziu, não é propriamente uma situação invejável. Ter a oportunidade de explicar ao Parlamento e a esta Comissão em direto é uma vantagem enorme quando se pensa em termos de comunicação. Portanto, era muito importante ter este ato de comunicação. Coincidência ou não, as acusações que são feitas ao Banco de Portugal, há cerca de 2 semanas foi tornado pública a vontade do Governo vir a criar um novo supervisor, ou seja, uma espécie de controleiro do Banco de Portugal e dos outros supervisores. Será que o objetivo aqui é esvaziar o Banco de Portugal de competências importantíssimas? Não creio, porque eu hoje estive a fazer o balanço de todas as experiências europeias e as experiências europeias, a maioria coincide num facto. Primeiro, a supervisão macroprudencial e a supervisão micro e comportamental estão na autoridade de supervisão e, dentro do Eurosistema, a maioria das autoridades de supervisão estão confiadas ao Banco Central. Mas isso é uma matéria sobre a qual eu não me tenho que pronunciar. Eu encontrei uma arquitetura de supervisão, trabalhei com essa arquitetura de supervisão que me foi disponibilizada, fui presidente e sou presidente do CNSF. O CNSF está a trabalhar muito bem. É natural que há sempre ajustamentos a fazer, nomeadamente do ponto de vista da criação do secretariado permanente. É natural que outros tenham outras perspectivas. No meu entender, esse é um assunto para a esfera política e a esfera política decide qual é a arquitetura de supervisão, tirando partido da experiência que tivemos, olhando para outros modelos e sabendo qual é o modelo que é mais eficiente em termos de resultados e recursos e eficaz no sentido de obter resultados em tempo útil. Gostaria de chamar a atenção que não há que inventar ou reinventar a roda, porque os modelos estão aí, os prós e contras de cada um dos modelos são conhecidos e nós próprios fizemos um livro branco sobre a questão, publicamos o livro branco tal como publicamos um parecer que foi pedido ao professor Luís Moraes. Também entregamos ao Sr. Ministro das Finanças, há quase um ano, a nossa posição no quadro da consulta. Aguardamos tranquilamente pela reflexão e, nesse quadro, exprimiremos a nossa posição. E eu estou a falar no plural, não é majestático, é nossa, Conselho de Administração. Eu vou tomar a iniciativa de... Posso? Bom, essa era a questão que lhe ia colocar a seguir, que era qual o seu parecer sobre estas iniciativas. Mas eu ainda sobre esta questão queria lhe perguntar o seguinte, porque o Sr. Governador há pouco disse que este tema era decisivo e, portanto, gostaria que me explicasse bem o que é esta supervisão macroprudencial tão decisiva para o Banco de Portugal. Ora bem, nós temos de ter consciência que neste momento a supervisão tem 4 dimensões. Uma dimensão que é microprudencial, que está hoje em grande medida entregue ao Eurosistema, na medida em que o Banco de Portugal faz... O Banco de Portugal funciona aqui com uma dupla qualidade. É parte do Eurosistema na supervisão das instituições significativas e é entidade delegada do Eurosistema para as instituições não significativas. De qualquer forma, trabalha com um livro comum, um conjunto de regras comum, com um conjunto de práticas comuns e é natural que nós nos integremos normalmente nesta fileira de supervisão microprudencial. A supervisão macroprudencial é uma competência específica da autoridade nacional, das autoridades nacionais, porque tem a ver com a situação macroeconómica e macrofinanceira do país e isso depende de país para país. Depois temos a supervisão comportamental, onde a situação é uma situação mista, porque temos a parte regulatória fortemente influenciada hoje por diretivas europeias e a prática totalmente nacional. E depois temos a dimensão estabilidade financeira, que é a dimensão que é crítica
e que é uma dimensão onde se colocam as questões da resolução dos bancos, da garantia de que em situações de dificuldade as autoridades são capazes de salvaguardar a estabilidade no seu espaço. E essa também é uma competência nacional, mas é uma competência nacional condicionada, porque está condicionada, por um lado, pela diretiva de resolução e está condicionada, por outro lado, pelas regras de ajudas de Estado, o que significa que hoje as autoridades nacionais fazem um exercício muito delicado e difícil quando estão preocupadas com a garantia da estabilidade financeira, porque não podem usar os instrumentos que usavam em 2006, não podem usar os de 2008, nem os de 2010, e aliás basta olhar para a forma como foi feito o resgate dos bancos nas 3 vagas, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013 em diante, e verificam que os condicionantes são diferentes, e agora há uma 4ª vaga, que é a vaga que resulta da entrada em aplicação do Mecanismo Único de Resolução. Portanto, esta componente é uma componente nacional, que implica naturalmente o supervisor nacional, implica a autoridade política pública e implica recursos. E por isso mesmo é uma matéria que não pode ficar entregue ao supervisor nacional, sob pena de o deixarmos numa situação difícil, porque ele tem que mobilizar recursos e tem que tomar decisões políticas. Por exemplo, fazer uma recapitalização pública ou uma resolução é uma opção de natureza política. Fazer uma liquidação é uma opção de natureza política. No nosso caso, nós tivemos que uma resolução numa situação em que já não havia possibilidade de fazer recapitalização pública por falta de tempos e condições para o fazer. Mas, noutros casos e noutras situações, as hipóteses são abertas. E a hipótese aberta significa que quem tem os recursos tem que decidir o que é que quer fazer. O problema que tem neste momento a Itália e o Tesouro Italiano é completamente diferente, porque tem um cenário onde pode, quer porque tem margem financeira das contas públicas, quer porque tem vontade política, pode equacionar outros cenários que nós não podemos contar. Agora, o que eles têm é a mesma coisa que nós, que são restrições europeias com as quais estão confrontados, como nós estivemos e estaremos sempre confrontados. Portanto, a estabilidade financeira é uma matéria muito importante, mas é uma função que tem que ser necessariamente partilhada entre a Autoridade de Supervisão, a Autoridade Nacional de Supervisão, seja o Banco Central, seja quem for, e a Autoridade Pública, que tem capacidade de mobilizar recursos e tomar a decisão última. Permita-me, Sr. Governador, dizer-lhe então que toda a avaliação crítica que é feita hoje sobre situações do passado em que o modelo de supervisão é outra, portanto, são sobre outro tempo, são sobre outras medidas. Hoje estamos, portanto, na tal 4ª vaga e o mundo da supervisão mudou. No fundo, o que estamos aqui a fazer é avaliar a 1ª, a 2ª e a 3ª vaga em termos de modelo de supervisão, a falar do passado. Temos que pensar como nos integramos nesta nova arquitetura que tem uma partilha de soberania, e uma união bancária incompleta e uma responsabilidade nacional pela estabilidade financeira. Governador, eu não sei se me vai poder responder, mas pareceria estranho, até porque estamos acompanhados pela comunicação social, que não falássemos neste tema. E na semana passada vieram notícias a público sobre o Montepio, a Associação Mutualista e a Caixa Económica, e a sua situação e a sua estabilidade financeira. O Banco de Portugal está a acompanhar a situação? O Banco de Portugal é o supervisor da Caixa Económica, não se pronuncia sobre nenhuma instituição em particular, a não ser dizer que a Caixa Económica respeita os rácios prudenciais que estão definidos, e se não respeitasse estaríamos, obviamente, atuantes. Estão a ser tomadas medidas. A Caixa Económica tem, como todos os bancos portugueses, um caderno de encargos que corresponde aos seus problemas específicos
e que é definido no quadro do chamado SREP e, portanto, não tem nenhuma diferença desse ponto de vista e respeita aos rácios prudenciais que foram estabelecidos. Senador, podemos considerar que o Montepio está numa situação diferente e muito particular face aos restantes bancos, na medida em que acaba por ter duas entidades supervisoras, de um lado o Banco de Portugal e do outro o Governo relativamente à Associação Mutualista? A Caixa Económica só tem um supervisor, que é o Banco de Portugal. E o Grupo Montepio Geral? O Grupo Montepio Geral, estamos a falar de um acionista e da Caixa Económica. O acionista é uma questão diferente, não vamos colocar na categoria das instituições financeiras. Portanto, não podemos considerar que estamos perante uma dupla supervisão. Ouça, se uma empresa de seguros for acionista de um banco, é supervisionada enquanto empresa de seguros e o banco será supervisionado por nós. Para terminar e passar ao deputado Eduardo Pacheco, tem conhecimento de medidas tomadas pelo Governo no sentido de assegurar a supervisão da Associação Mutualista? O que lhe posso dizer é que tudo está a ser feito para assegurar aquilo que é o objetivo último, que é a estabilidade do sistema financeiro. E estamos aí no bom sentido.